Muita gente viu mentiroso. isso aqui no debate da Band. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Mas eu vou te dizer aqui com todas as letras e da forma mais clara possível. Bolsonaro é o criador do orçamento secreto. Primeiro eu vou fazer um resumo temporal em 3 passos, depois vou colocar os links e documentos para você mesmo poder verificar. O número desse projeto de lei é 51/219, criado por Bolsonaro para alterar o orçamento da União, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Está aqui, ó. Olha a autoria, para não deixar nenhum por cento de dúvida que a autoria é da Presidência da República. Bolsonaro criou o orçamento secreto e eu vou mostrar em 3 passos temporais para você entender o que aconteceu. Passo 1. Em 2019, Bolsonaro cria o projeto de lei 51/2019 para incluir no orçamento o orçamento secreto. Está aqui, ó, a autoria. Passo 2. Manda-se para o Congresso em novembro de 2019 e eles criam a Lei 13.898. Passo 3. Em dezembro de 2019, ela volta do Congresso para as mãos de Bolsonaro e ele veta os parágrafo 2º, que dava mais autonomia à ciência, tecnologia e pesquisa. Mas isso não é prioridade para ninguém, né? Ele altera, ele veta somente o parágrafo 2 da Lei 13.898 e isso volta para o Congresso, que gera finalmente a Lei 13.957, que é o orçamento secreto, essa abominação que a gente tem nesse momento. Esse veto de um parágrafo é muito importante nessa história, porque ele é o álibi que Bolsonaro usa. Uma mentira é muito mais verossímil, muito mais fácil de acreditar, muito mais palatável se ela tiver 1% de verdade. E é isso que ele faz. Então, quando ele diz, eu não tenho nada a ver com isso, eu vetei, está aqui o documento do veto. A maioria das pessoas não vai saber o que ele vetou de fato e vai acreditar que ele vetou o orçamento secreto inteiro. E é aí que está a mentira. Ele não vetou o orçamento secreto inteiro. Ele vetou um parágrafo do projeto de lei que ele mesmo redigiu. Então, percebe? Existe um veto a um parágrafo e ele usa isso como desculpa dizendo eu vetei a lei e não é verdade. Ele vetou o parágrafo 2º da Lei de Orçamento Secreto que ele mesmo criou. E é esse orçamento secreto escandaloso que está em vigor nesse momento que é o mecanismo que Bolsonaro usa para negociar apoio com as bancadas. Ele é o único motivo do Jair Bolsonaro não ter sofrido um impeachment depois da gestão desastrosa da pandemia, inclusive tendo até sido julgado por tribunais internacionais por crimes contra a humanidade. Olha só, que vergonha para o nosso país. Muita gente fica confusa e fala, não, ele não ia fazer isso, ia ser pego, ia ficar feio. A resposta é simples. É um método de mentira simples, porém eficiente. Ele conta com o fato de que a maioria das pessoas não vai verificar. E mesmo quem verificar não vai chegar a 1% da audiência que ele teve no debate no momento em que ele fala, eu vetei. Ele fala num debate de televisão aberta para milhões de pessoas com a maior cara de pau que não tem nada a ver com o assunto, visto vocês aqui a autoria e a assinatura dele, porque ele sabe que nem 1% das pessoas vai procurar a lei, descobrir a autoria, descobrir se houve realmente um veto, sobre o que é esse veto e se ele alteraria de fato o funcionamento normal da lei, que por sinal era dele. Tá entendendo? Quase ninguém vai procurar verificar isso. E quem verificar vai ser como eu, vai ter uma audiência mínima, insignificante, que não chega nem aos pés do que aconteceu ali no debate. Bolsonaro criou o projeto de lei do orçamento secreto, ele é que criou, tá aqui a autoria, foi para o Congresso, houve uma pequena alteração, ele vetou um parágrafo e foi aprovado no formato que ele bolou para gerar a estrutura de sustentação a esse governo desastroso. E isso está acontecendo nesse momento do governo Bolsonaro. Entra você agora aí no Google, digita PLN 51/2019. Entra no site do Congresso e você vai ver aqui, autoria, Presidência da República. A não ser que haja outro presidente, né? O nome desse cara é Jair Bolsonaro. Bolsonaro é o pai do orçamento secreto. Eu vou dizer com todas as letras. Ele criou o orçamento secreto. Todas as letras, inclusive essas letrinhas aí da assinatura deles que vocês estão vendo. Então não tem para onde fugir. Ele fez isso para se blindar das centenas de pedidos de impeachment contra ele. Clica aqui para compartilhar.